Eu saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Então, nesse domingo que nós comemoramos a Páscoa, a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós também aqui estamos refletindo sobre as palavras de Jesus lá na cruz, as 7 palavras da cruz. E agora nós vamos refletir sobre as palavras ditas pelo Senhor Jesus e registradas pelo evangelista Mateus, no capítulo 27, no versículo 46, que diz assim: Por volta da hora 9, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, o que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Então, antes de nós refletirmos nessas palavras, nós vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos pela tua infinita graça e misericórdia para conosco. Agradecemos, Senhor, pelo fato que nós comemoramos nesses dias, a morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós te agradecemos, ó Senhor, porque o Senhor enviou seu Filho Jesus a este mundo para dar a sua vida, derramar o seu sangue, para que através do seu sacrifício nós pudéssemos ser restaurados em nossa comunhão com o Senhor. Nós te agradecemos e te pedimos também que o Senhor ilumine os nossos corações, as nossas mentes, para compreendermos os ensinamentos da tua palavra. Assim nós te oramos e te pedimos no nome de Jesus. Amém. Abandonado pelo Pai. Constantemente nós ouvimos histórias de crianças que são abandonadas por seus pais. São histórias tristes que nos deixam contrariados e perguntamos: por quê? Qual a razão? O que leva um pai e uma mãe a abandonar um filho, o qual deveria proteger e cuidar? Por vezes chegamos à resposta: falta de amor. Esse texto que nós acabamos de ler traz essas palavras do nosso Senhor Jesus, as quais ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Arthur W. Pink, falando a respeito destas palavras de Jesus, diz o seguinte: esta é palavra de estarrecedora miséria. A palavra desamparar-se é uma das mais trágicas em todas as línguas humanas. Que calamidades são conjuradas por tal palavra? Um homem desamparado por seus amigos, uma esposa desamparada de seu marido, uma criança desamparada por seus pais, uma criatura desamparada por seu Criador, um homem desamparado por Deus. Isto é o mais horrendo de tudo, é o mal dos males. Isso é a calamidade climatérica. Então, essas palavras ditas por Jesus lá na cruz são palavras que trazem um peso muito grande. São palavras que revela, que mostra aquilo que Jesus estava vivendo ali naquele momento. E diante de tudo isto, e diante do tema proposto, nós queremos refletir sobre as seguintes proposições. A primeira: Jesus foi abandonado pelo Pai? Jesus fez um clamor em forma de pergunta.
por que me desamparaste? Sim, Jesus foi desamparado pelo Pai. Mas o Pai não o chamou repetidas vezes de o Filho amado em quem me comprazo? Lá em Mateus, no capítulo 3, no versículo 17, quando no batismo do Senhor Jesus, quando ele estava saindo das águas, ouviu-se uma voz no céu que dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Mas esse Filho amado foi de fato desamparado por seu pai? Warren W. Wiersbe diz: o mistério ainda maior do que as trevas ao redor da cruz é a solidão do Senhor naquela hora. O Filho de Deus foi abandonado pelo Pai. Ao ler os relatos do Evangelho sobre as últimas horas antes do Calvário, você observa o Senhor Jesus entrando gradativamente num período de solidão e rejeição. Ele celebrou a Páscoa com os 12 apóstolos no cenáculo. Judas Iscariotes, em seguida, saiu para o trair. E só restaram, então, 11 discípulos. Estes foram com ele para o jardim do Getsêmani. E ali Jesus escolheu 3 deles, Pedro, Tiago e João, para vigiar e orar em sua companhia. Mas os discípulos dormiram. Quando Jesus foi preso no Getsêmani, todos os discípulos o abandonaram e fugiram. 2 deles, Pedro e João, seguiram os soldados e entraram no pátio da residência do sumo sacerdote. Foi então que Pedro o negou 3 vezes. O discípulo João ficou junto à cruz com as mulheres. Jesus, entretanto, o enviou para casa, incumbindo-o de cuidar de Maria, sua mãe. Então, desta forma, os homens mais chegados a Jesus o abandonaram. Mas pelo menos o Pai estava com ele. Jesus disse: aquele que me enviou está sempre comigo. Então, isto ele disse aos discípulos. E ele diz também: eis que vem hora, e já é chegado, em que sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixareis só. Contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. João 3, no versículo 32. Na cruz, porém, até o Pai o deixou. Que mistério profundo esse da grande solidão de Jesus. Então, Deus nunca abandonou ninguém. Deus nunca desamparou ninguém, senão o seu próprio Filho. Você deve, por vezes, ter se sentido sozinho, abandonado por Deus, desamparado, mas pode ter certeza, Ele nunca te abandonou. Se Deus se esquecesse de você, por um segundo sequer, você morreria. Pois, como diz o apóstolo Paulo lá no livro de Atos, no capítulo 17, no versículo 28, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Nós vemos no relato bíblico que Deus estava com José nas suas provações no Egito.
Deus estava com Daniel durante o seu cativeiro na Babilônia. Deus estava com Davi em seu exílio no deserto da Judéia. Mas Deus abandonou seu próprio filho quando ele foi feito pecado por nós. De fato, Jesus, naquele momento, foi desamparado pelo Pai. Jesus sentiu isto. Jesus sentiu o peso desse abandono. Mas nós queremos também refletir na segunda proposição, e nos traz o seguinte: por que Jesus foi desamparado pelo Pai? Somente as Escrituras podem nos dar essa resposta. E a resposta mais óbvia é porque Ele é a propiciação pelos nossos pecados. O Jesus que disse esta citação do Salmo 22, versículo 1, e nessa citação, quando Jesus diz: Deus meu, por que me desamparaste? Jesus não citou por pura devoção ao Pai. Jesus não citou como desapontamento diante do afastamento do Pai, que segundo alguns dizem, virou o rosto para não ver o sofrimento do seu filho. O Eric diz: pode haver muitas razões, mas certamente a maior é que Jesus foi feito pecado por nós. E Deus é demasiadamente santo para contemplar o pecado. Eis a razão porque Jesus foi desamparado pelo Pai, porque Ele se fez pecado por nós. Então, ali na cruz, naquele momento, Jesus levava sobre si os nossos pecados, as nossas iniquidades. Então, esta foi a razão porque ele foi desamparado pelo Pai. Na verdade, a escuridão real que se espalhou sobre a terra intensifica a desolação de Cristo, atingindo aqui a sua maior profundidade, pois, sendo feito pecado em nosso lugar, experimenta ele todo o horror da separação de Deus, o Pai. Este horror que o pecado produz. Então, nessa frase está o âmago da expiação que Cristo fez pelos nossos pecados. Ele carregou o nosso pecado por nós. Ele se fez maldição em nosso lugar diante de Deus. Como disse o profeta Isaías, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele foi ferido de Deus, porque ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado. Na Isaías, no capítulo 53, nos versículos 4 a 10, nós encontramos estas palavras do profeta, referindo-se ao servo sofredor. Então, o pecado que afasta o homem de Deus, como diz o profeta Isaías,
lá no capítulo 59, no versículo 2, quando ele diz: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós. Ele mesmo não tinha pecado, mas foi feito pecado por nós. Quando Adão e Eva pecaram, eles se esconderam do Senhor por serem culpados e estarem com medo de enfrentar um Deus santo. E os pecadores continuam fugindo, desde então, da presença de Deus. Então, esta foi a razão porque Jesus foi, naquele momento, desamparado pelo Pai, por levar sobre ele as nossas iniquidades, os nossos pecados. Wesley, mais uma vez, diz o seguinte: Jesus foi abandonado pelo Pai para que nós nunca fôssemos esquecidos. Ele entrou na escuridão para que tivéssemos luz. Experimentou o terrível isolamento e separação para que nunca fôssemos deixados sozinhos. Então, tudo que Jesus fez foi por nós. E ele enfrentou até mesmo o desamparo do Pai, para que nós nunca fôssemos desamparados. Então, diante disso que nós refletimos aqui, o que nós vemos, que Jesus de fato foi desamparado naquele momento pelo Pai, e a razão desse desamparo foi os nossos pecados que estavam sobre ele, ali cravado naquela cruz. E diante disto, o que nós devemos fazer? Como nós devemos reagir diante desta circunstância? Nós devemos olhar para tudo aquilo que Jesus fez por nós naquela cruz e nos apossarmos da conquista que Jesus alcançou por nós. Ele levou sobre si os nossos pecados. Nós temos que confiar nesta verdade, que os nossos pecados foram levados por Jesus. E que através desta obra do Senhor Jesus, nós temos a redenção. Através desta obra do Senhor Jesus, nós somos livres da culpa, do pecado que pesava sobre nós. E que nós podemos tomar posse desta obra do Senhor simplesmente pela fé naquilo que Jesus fez por nós naquela cruz, levando sobre si as nossas iniquidades, os nossos pecados, fazendo-se pecado por nós, sendo humilhado, sendo rejeitado, sendo até mesmo desamparado pelo Pai por causa dos nossos pecados. Então, que nós possamos tomar posse desta graça, desta bênção que Jesus conquistou por nós naquela cruz. Então, para nós
encerrados nesse momento, nós vamos fazer mais uma oração, agradecendo a Deus por tão grande graça conquistada para nós naquela cruz. Senhor nosso Deus, nosso amado Pai, nós queremos mais uma vez agradecer ao Senhor por teu grande amor e tua grande graça, ó Deus, por teu grande favor para conosco, pelo fato, ó Deus, de ter enviado teu Filho amado, o Senhor Jesus Cristo, dele ter, ó Deus, padecido daquela maneira, daquela forma, ó Senhor, enfrentado a dor, enfrentado a miséria, Senhor, naquela cruz, enfrentado o desamparo, até mesmo o desamparo do próprio Pai. Tudo isso por causa dos nossos pecados. Tudo isso para nos conduzir a Ti, ó Senhor, como limpos, como purificados. Ó Pai Santo, não temos palavras para agradecer tão grande graça, tão grande amor. Por isso, ó Senhor, nós, neste momento, te rendemos graças e louvores, Senhor. E te oramos no nome do Senhor Jesus. Amém.